Então, pessoal, voltando, né, ao último vídeo aí, aconteceu um corte. A gente estava falando da questão do tempo. Isso é importante porque, e vocês precisam sinalizar para quem for participar da pesquisa. Se for muito extenso o questionário, se ultrapassar, por exemplo, 30 minutos, muitas pessoas acabam abandonando, não completando, terminando de preencher o questionário, o formulário que for. Então, assim, é interessante que vocês, ao fazerem o pré-teste, que vocês cronometrem o tempo para ter uma noção de quanto mais ou menos é necessário para preencher aquele questionário. Importante, quanto mais as perguntas forem extensas, mais tempo vai levar, porque o entendimento daquelas pessoas ele pode ser complicado. Ou seja, tentem fazer questões do instrumento que sejam claras, que sejam objetivas, que as alternativas não tragam tanta informação, sejam quase que pontuais, assim, sejam coisas bem informações bem pontuais, para que a pessoa não fique demorando muito para entender o que está sendo questionado. Isso é uma coisa que a gente se preocupa bastante. Depois que vocês fizerem todo esse pré-teste, toda essa coleta, vocês vão partir para a correção, para os ajustes, e aí sim começa a fase de aplicação do instrumento, aplicação do questionário, em que vocês vão dar continuidade aí, dependendo do tempo que vocês tiverem para fazer o estudo. Bom, em termos assim práticos, né, quem decidir fazer uma pesquisa quantitativa para pós-graduação, desculpa, se vocês forem seguir com o artigo, né, os meus orientandos, eu aconselho que sejam mais qualitativos, até mesmo porque eu posso ter uma quantidade menor de investigados. Mas, se o estudo de vocês demandar um estudo quantitativo, invistam, mirem lá os 400 casos, por exemplo, ou até mais, mas se vocês conseguirem pelo menos 100 casos, acredito que esteja ok. Menos é um esforço, vocês vão despender esforço, o estudo não vai ter significância, não vai ter relevância, vamos dizer assim, em termos de pesquisa. É simplesmente uma pesquisa que foi feita, mas que não traz validade, porque estudos quantitativos demandam, como a própria palavra diz, né, quantidade, para se ter validade, para se ter também confiabilidade. Então a gente trabalhou nesses 3 vídeos, basicamente o que a gente tem umas noções básicas, né, sobre pesquisas quantitativas. No próximo vídeo, a gente vai falar só sobre as pesquisas qualitativas, em que eu vou trazer também algumas noções básicas e já vou trazer também algumas possibilidades de pesquisa, alguns métodos que são mais qualitativos, que estão sendo mais usados na área da gestão, por exemplo, principalmente em recursos humanos, né? Mas que podem ser aplicados em qualquer outra área. Pessoal, sobre as pesquisas qualitativas, né? Qualitativas, então, são aquelas pesquisas em que eu vou investigar numa realidade em que eu vou buscar, por exemplo, percepções, sentimentos, buscar entender o que acontece a partir do que as pessoas estão dizendo, do que eu percebo, mas afastado dos números, uma coisa muito mais, vamos dizer assim, subjetiva. Ou seja, o entendimento que é gerado entre as pessoas, o entendimento que é gerado no interior de uma empresa pelos gestores, por exemplo. Então, se eu quero fazer uma pesquisa em que busca explicar fenômenos de um sentido mais subjetivo, então eu vou fazer uma pesquisa qualitativa. Uma pesquisa qualitativa, ela vai demandar um instrumento, em que a gente chama de roteiro. Lá na pesquisa quantitativa, o nome que se dava por instrumento era questionário. Aqui na pesquisa qualitativa, o nome que a gente vai usar é roteiro. Por que roteiro? Porque a entrevista qualitativa, ela vai demandar entrevistas, basicamente, é o que é mais utilizado, né? Então, essas entrevistas que eu for fazer, eu vou usar um roteiro. E eu posso fazer entrevistas do tipo estruturado e entrevistas do tipo semi-estruturado. O que são entrevistas estruturadas? São entrevistas em que o roteiro já tem
já consta no roteiro, melhor, todas as questões que eu quero investigar. Não há possibilidade de eu fazer novas questões dependendo da conversa que eu vou tendo com o meu participante, com o meu pesquisado. Diferente da pesquisa do tipo semi-estruturado, onde eu já vou a campo, eu já vou fazer a pesquisa com algumas questões já estruturadas, contudo, ainda dependendo da conversa que eu vou tendo, dependendo do que eu vou sentindo do diálogo, eu posso ainda fazer outras perguntas. Então ele é, vamos dizer assim, ele é mais livre de certa forma. Tem perguntas prontas que atendem o que eu quero investigar, mas há sempre a possibilidade de fazer outras perguntas dependendo do que o investigado está dizendo, né? Tá gerando discussão ali na conversa. Bom, nas pesquisas quantitativas surgem também outros tipos de métodos. Por exemplo, eu tenho o método de história de vida. É um método relativamente novo assim, na área da administração. Na área de gestão de pessoas é muito utilizado, inclusive eu tenho uma orientanda que está trabalhando o método de história de vida, em que ele é uma pesquisa qualitativa biográfica. Ou seja, eu vou investigar, o próprio nome já diz, né? A vida ou a história de vida de determinada pessoa, por exemplo. Essa história de vida, ela pode não representar a realidade, porque eu estou narrando uma história, e a história ela pode ter um outro entendimento, ela pode ter outros contornos, porque nós, de certa forma, nós criamos uma história a partir do que a gente vive. E essa história que a gente vai criando da nossa vida, talvez não seja necessariamente 100% verdade. Ela é verdadeira, mas a gente acaba criando, vamos dizer assim, uma narrativa, uma forma de contar que é própria, com altos e baixos, uma coisa mais heróica, por exemplo, né? Então a história de vida, ela vem narrando, ela narra uma história, uma biografia. A gente não faz inferência, ou seja, a gente não cria ideias, a gente não tenta explicar, porque a gente simplesmente narra a história da pessoa. O que pode acontecer é que quando eu estou narrando a história da pessoa, ao mesmo tempo eu posso me identificar com aquela história. O que eu quero dizer? Que a história, o método de história de vida, ele não necessita uma quantidade de pessoas a serem investigadas. Na entrevista, até um tempo atrás, né, para uma convenção da área de pesquisa, da comunidade acadêmica, se aceitava, por exemplo, 5 entrevistas. Tava ok. Hoje, as entrevistas elas estão sendo mais comparadas até mesmo com o método quantitativo, ou seja, eu preciso de quantidade de entrevistas. Então tem estudos que começam com 10 entrevistas, que fazem 15, 20, 30 entrevistas. Isso não tem um parâmetro, não tem assim, vocês precisam fazer X entrevistas, não. É convencionado que sejam pelo menos umas 10, mas vocês podem fazer 5, não tem problema nenhum. Talvez caso vocês tentem publicar o estudo de vocês, aí sim os avaliadores podem pedir mais entrevistas, porque eles podem entender que 5 entrevistas, da mesmo modo, não representam uma realidade. Então isso é aberto, não é formalizada essa quantidade. É uma coisa mais livre. A pesquisa quantitativa ela é mais livre, né, em relação à pesquisa qualitativa, ela é mais livre em relação à pesquisa quantitativa. Só voltando no método História de Vida, como ela narra uma biografia, ela não vai demandar uma quantidade enorme de entrevista, porque a entrevista ela tem mais profundidade, porque como eu quero saber história de vida, eu vou ir lá, por exemplo, na infância da pessoa, passar pela adolescência, conhecer o histórico familiar dela, conhecer a trajetória dessa pessoa, para depois conhecer ou entender o que eu quero saber de fato. É toda uma construção da história da pessoa, da trajetória dela, até chegar no meu interesse de pesquisa. Então ela pode, a gente pode utilizar na pesquisa, no método de história de vida, apenas uma pessoa, porque a gente entende que pela história de vida, a história de uma pessoa ela pode representar a história de outras pessoas, e assim mesmo ela pode representar até a história de quem está investigando, a nossa história de pesquisador. Então, o que a gente fala na história de vida, né? Que ao mesmo tempo que a gente narra uma história, a gente pode estar se identificando com aquela história e outras pessoas também podem se identificar
porque a história de um pode ser a história de outro. Pessoal, só pra gente finalizar essa questão do método de história de vida, outra questão. A história de vida ela pode ser feita basicamente de duas formas. Ela pode ser feita de forma aberta, basicamente eu dizendo assim, conte sua história. Aí a gente precisa de um jogo de cintura, de uma desenvoltura para poder coletar as informações, porque eu não faço nenhuma interferência, né? Eu simplesmente falo, conte sua história. E tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos, tem pessoas que nem falam. Então eu tenho que deixar a pessoa bem à vontade para que ela possa simplesmente contar a sua história, né? Sinta-se bem para contar a sua história. Ou eu posso fazer também uma outra forma de história de vida, em que eu já vou a campo com perguntas. Mas que, de mesma forma, lá nas entrevistas, eu tenho a possibilidade de perguntar mais coisas, dependendo do que ela vem construindo. Então quer dizer que história de vida, isso aí, entrevista é a mesma coisa? Basicamente, sim e não. A entrevista, ela não é profunda. Eu vou lá, crio a pergunta e eu espero que a pessoa responda. Espero ou quero que a pessoa responda coisas que estão relacionadas àquilo que eu investiguei. Na história de vida, a gente faz entrevista, só que é em profundidade, porque a gente vai querer contar uma história, a gente vai querer saber de uma história. Essa é a grande diferença, que no método comum de entrevista, as falas são mais superficiais, elas são mais objetivas, elas são diretas do que eu quero saber. No método de história de vida, não. Eu preciso saber o passado, o presente, quem sabe o futuro, que a pessoa percebe, o que ela espera, né? E eu faço mais de um encontro. Faço um encontro com a pessoa, faço o segundo, terceiro, quarto, dependendo do que a pessoa está demandando, de quanto eu consigo extrair de informação daquelas pessoas. Como que eu analiso as entrevistas, né? O método qualitativo. Como o método qualitativo demanda entrevista por base, depende se é história de vida ou não, ou se é entrevista comum, eu vou ter que fazer o que a gente chama de transcrição. O que é transcrição? Transcrição é o áudio que eu gravei da entrevista, isso é uma coisa interessante, que a gente passa para a pessoa um termo de livre esclarecimento, ou seja, um termo livre esclarecido, termo de consentimento livre esclarecido, melhor, em que a pessoa está confirmando essa participação, ela tem ciência da participação dela, que é de um estudo, que é um estudo para tal instituição, que faz parte de um conjunto de pesquisas, o que for. Ou seja, eu estou dando a consciência para a pessoa de que tudo que ela falar tem sigilo, é de forma ética e que é para fins acadêmicos. Então eu vou gravar essas entrevistas que eu fizer. Ao longo da entrevista, se a pessoa não se sentir confortável, né, para falar algumas coisas, a gente pode dizer que se ela se sentir desconfortável com alguma coisa que a gente está investigando, a gente pode dizer que a gente pausa, ela comenta, só que a gente não registra o que ela for falar e depois a gente retorna a gravação. Quando a gente fizer todas as entrevistas que a gente planejou, a gente faz uma coisa que se chama transcrição. A gente relata, a gente escreve todo o áudio para depois analisar esse áudio. Por que a gente tem que fazer a transcrição? Porque muitos estudos, até mesmo, dependendo onde vocês forem fazer entrevistas, a banca ou os professores, os pesquisadores, os gestores, talvez eles queiram a transcrição, porque a transcrição ela comprova que exatamente aquilo que vocês falaram lá no estudo é o que o entrevistado falou, e não o que vocês inventaram. Então, é muito aconselhável que se faça a transcrição. Mas eu não tenho tempo. Então, você escute o áudio e vá anotando o tempo das falas, ou seja, os minutos que são interessantes para o que vocês querem trabalhar. Mas o mais aconselhável façam as transcrições, até porque vocês vão ter depois maior riqueza para escolher os trechos ou para destacar os trechos que mais fazem sentido porque vocês querem investigar. Basicamente, a gente usa entrevistas e a gente pode também usar história de vida. Tem outros métodos, pessoal, então continuando os métodos qualitativos, né? Eu poderia colocar para vocês também outros métodos
que são qualitativos, mas que também podem ser quantitativos. Então a gente vai para um terceiro ponto, que são os métodos quanti-quali, quantitativos e qualitativos. Eu posso fazer um estudo em que eu busque fazer uma etapa quantitativa, por exemplo, aplicar um questionário numa amostra maior, e eu posso também fazer entrevistas com um grupo bem menor, algumas pessoas dessa amostra que eu estou investigando, para saber mais informações. Então, quando eu fizer os dois métodos, eu vou dar um nome para isso de estudo quali-quanti ou quanti-quali, dependendo do que vocês forem fazer. Existe uma ordem para se fazer esse estudo? Não. Eu posso começar com uma pesquisa quantitativa e posso finalizar com uma etapa qualitativa. Por exemplo, aplicar um questionário e depois fazer entrevista. Ou eu posso começar com entrevistas e querer generalizar, que é fazer um questionário para saber informações com mais pessoas, né? Para se aquilo que eu coletei nas entrevistas, ele de fato faz sentido quando eu investigar um grupo maior. Eu posso usar também no sentido, por exemplo, quero construir um instrumento, quero construir um questionário, por exemplo. Eu posso fazer entrevistas para construir o meu instrumento, meu questionário, e depois aplicar com uma amostra maior, com uma quantidade de pessoas maior. Isso tudo vai depender de como que vocês entendem o melhor fluxo do método, o melhor fluxo de como coletar as informações. Isso é importante e isso vai depender também de como vocês entendem o próprio estudo. Bom, existem outros métodos que são quanti-quali, por exemplo, estudo de caso. Estudo de caso nada mais é do que eu investigar um ou mais realidades e depois ver como que o fenômeno acontece em cada realidade e como que eu consigo ver conexões ou como é que essas realidades se relacionam. Por exemplo, eu quero fazer um estudo de caso sobre qualidade de vida no trabalho. Então eu posso investigar como é que funciona a qualidade de vida na empresa X, Y, Z. E eu estou fazendo um estudo de caso chamado múltiplo. Estudo de caso múltiplo, onde eu vou investigando diferentes realidades e vou compor o meu estudo. Então, lá na empresa X, qualidade de vida é tal, na empresa Y, qualidade de vida é tal coisa, e na empresa Z, qualidade de vida é tal coisa. Eu vou estudar isso de forma individual e depois eu posso fazer uma comparação. O estudo de caso, por que ele é considerado um método quanti e quali? Porque o estudo de caso ele vai envolver uma série de, vamos dizer assim, de informações que eu posso coletar. Eu posso analisar documentos da empresa, eu posso analisar formulários, relatórios, eu posso fazer entrevistas, eu posso aplicar um questionário. O estudo de caso, ele permite que eu faça várias coisas para poder coletar as informações que eu preciso. Por isso que a gente pode dizer que ele é um método de pesquisa quanti-quali, porque ele nos possibilita aplicar diferentes estratégias de coleta de dados. No mesmo sentido estão as etnografias. Por exemplo, o que é etnografia? Quando eu quero fazer um estudo cultural, quero conhecer como é que funciona a realidade de uma comunidade indígena, por exemplo. Isso é um estudo cultural. Eu quero saber como funciona a realidade, como são as práticas de convivência, como são as práticas de poder, como que funciona tal coisa em determinadas realidades, tribos, comunidades, tipo de bairros, por exemplo. Eu posso usar uma etnografia, que nada mais é do que buscar entender características étnicas, sociais, culturais, econômicas e assim por diante de determinado grupo social, por exemplo. Eu faço etnografia. E da mesma forma eu posso coletar documentos, formulários,
posso aplicar entrevistas, posso fazer questionários, posso fazer uma infinidade de coisas. Só que ela está muito voltada mais para o aspecto cultural,